Animes shonen geralmente tem um conflito de ideias, o choque de dois personagens que têm pensamentos diferentes e formas de viver diferentes que gera uma rivalidade entre os dois. Um protagonista e um vilão saem na porrada pra decidir quem tá certo de fato, basicamente, em vez de sentar e conversar que nem pessoas normais. Sei Saga de Cavaleiros do Zodíaco, Naruto e Pain de Naruto, são alguns exemplos disso. Mas sinceramente eu não acho que nenhuma dessas rivalidades, nenhuma rivalidade no geral de anime chega perto da que eu vou falar nesse vídeo, que no caso é Jotaro Kujo e Dio Brando. Dio vs Jotaro é um exemplo de rivalidade que não só é importante para a parte 3 de Jojo, que é onde ela acontece, como ela é extremamente importante para toda a obra de Jojo no geral. Afinal é a partir daqui que surge todo o plot que vai ser levado adiante nas próximas temporadas, e como é bom ver uma boa rivalidade entre protagonista e vilão, coisa que infelizmente anda bem rara hoje em dia, não é verdade? Enfim, o que torna a rivalidade desses personagens tão boa, você me pergunta? É simples, tão simples que eu vou deixar pra falar isso depois de você deixar o like no canal, se inscrever aí, pra não perder nenhum conteúdo de cultura pop que sai aqui toda semana. Também pedir, se você gostar do vídeo, compartilhe esse vídeo pra algum amigo seu que é Jojo Fag, e comente aí embaixo qual a sua parte favorita de Jojo, a minha parte 4 com certeza. Enfim, você sabe toda essa patifaria que todo youtuber pede, e pede porque realmente ajuda muito a mandar o canal pra mais gente e ajudar o canal a crescer. Então eu agradeço desde já todo mundo que compartilhar o vídeo, curtir, dar like, se inscrever e comentar e etc. E se você que só tá vendo, não vai fazer nenhuma dessas coisas porque você é preguiçoso, vagabundo, eu te agradeço também por estar dando sua visualização pra mim. Agora, indo pro vídeo, pra mim o que torna a rivalidade desses personagens tão interessantes é o contexto dentro da obra. Talvez só uma obra como Jojo possa contemplar a gente com algo assim. Afinal, por mais que tenham obras que são tão grandes ou maiores que Jojo, o fato de Jojo ser dividido em partes, onde basicamente cada parte é uma história única e separada, que é fechada, por mais que se passe no mesmo mundo ali, tenha personagens que aparecem lá e cá, posteriormente a parte deles e tal, pelo menos até a parte 6, né, enfim, não vou dar muito spoiler. O fato é que você estar casualmente em Jojo parte 3 e do nada o vilão da parte 1 volta do nada pra ser o vilão final dessa parte, nossos protagonistas serem que vencer ele é no mínimo muito foda. E tem uma parada diferente nisso. É diferente, por exemplo, um vilão de One Piece voltar depois de 1000 episódios, porque o One Piece, como a maioria das histórias, é uma história contínua. Jojo também pode ser visto como uma história contínua se você juntar todas as partes e considerando elas como uma história solo, mas como cada parte tem de fato um começo, meio e fim para a história dos personagens ali, para a história da parte em si, com pequenas exceções para alguns personagens que aparecem mais pra frente e tal, em outras partes que não são as deles, como o Jotaro, que aparece em 4 partes diferentes e tem relevância em pelo menos 3 delas, né? Mas por Jojo ter essa parada de cada parte ser individual e tal, ser uma história fechada, você pode acabar interpretando isso de uma forma diferente. Usando One Piece de novo como exemplo, Alabasta é um arco dentro de One Piece, mas ele não fecha a história do Luffy, ele não tem um fim da história de One Piece, ele não tem um fim da história do Crocodile e etc. Não tem um fim da trama de One Piece, ele tem o fim daquele arco específico, mas ele não fecha a história, não fecha os personagens e etc. Já na parte 1 de Jojo, você tem o fim do John, tem o fim da trama do Dio naquela parte, e tem o fim da trama da parte 1 como um todo. E o mesmo você pode dizer de todas as partes de Jojo, ou seja, por mais que aquele universo não acabe ali em determinada parte, a história daquela parte se encerra ali, e ela vale por si só, você pode consumir ela sem ver as outras, que é uma história fechada, por mais que faça parte de um universo compartilhado entre todas as partes de Jojo. O que por sua vez acaba fazendo com que o Dio voltar na parte 3 ter quase um ar de crossover, tá ligado? Como se duas histórias separadas se juntassem do nada. O Joseph chegando no Jotaro falando que eles têm que derrotar o Dio é tipo você assistir um Zone 100 e chegar o Rick Grimes do The Walking Dead e falar que eles têm que derrotar o Nemesis. Exemplo extremamente esdrúxulo e idiota, mas eu acho que deu pra entender. E falando no Dio, eu acho justo começar falando do Dio da parte 1. Não vou me estender muito porque eu já fiz um vídeo falando só do Dio, tá aí um card aí, provavelmente se eu lembrar de colocar. Enfim, o Dio é com certeza o personagem mais importante de Jojo, já que inúmeras coisas no plot giram em torno dele, na maioria das partes. E na parte 1, a gente tem ele como uma figura 100% maligna e que teoricamente morria no fim, junto ao nosso protagonista Jonathan Joestar. Mas na parte 3 a gente descobre que ele tava vivo esse tempo todo, com o corpo do Jonathan, inclusive. O Jonathan tem um segundo de paz, o cara já é o Jojo que a maioria das pessoas já não gosta. O cara mal casou, já tem que enfrentar o vilão, ainda perdeu pra ele, roubaram o corpo do cara de graça. E sabe o que o Dio fez com a cabeça dele, ou com aquele corpo mesmo, sei lá, o Dio é meio bizarro da cabeça. O Jonathan, ele só se fode em todas as instâncias, eu tenho muita pena, porque o cara é só coração, ele só toma no cu, o cara não teve um segundo de paz a vida inteira dele. Isso é muito triste. E também é uma subversão, porque a parte 1 é uma
história muito clichê, principalmente comparada a JoJo no geral. E você tem a subversão que o protagonista perde no final e só se fode. E o fato de Jill já ter sido um vilão icônico na primeira parte, sendo com certeza a melhor coisa daquela parte, e ter vencido nosso protagonista somando com a personalidade dele, que é de alguém extremamente superior a tudo e todos, deixa o Jill com um ar de superioridade, uma certa mística até em torno dele, como essa força da natureza que é invencível, tá ligado? Esse ser acima de tudo e todos, que torna um personagem muito, muito foda. Ele é basicamente um personagem que já se provou muito, muito forte, uma ameaça muito grande para nossos protagonistas, sem nem ter aparecido nessa parte, até pelo menos os últimos episódios, né? Ele aparece só em flashbacks bem breves, né? Até o fim. E em contraponto a ele, a gente tem o Jotaro Kujo, o menino, o homem mais bombado de tudo, não sei, ele tem tipo que uns 14 anos, ele é extremamente bombado. É Jojo fazer o quê? Tem bizarro no nome. Mas o Jotaro é basicamente a epítome do cara foda. Ele é tipo o personagem mais Ed possível, que é o tipo de personagem que eu geralmente não gosto. Mas a história de Jojo é muito autoconsciente sobre isso. Ela sabe que aquele personagem, ele foi feito pra ser o fodão, basicamente, né, como muitas obras têm. Só que ele é tão exageradamente o fodão que dá a volta pra mim, que não gosto disso, e simplesmente fica bom. Porque o cara, ele não é foda, ele é a definição de foda. Tudo que ele faz é foda, ele age de um jeito foda, ele anda foda, ele se veste foda, ele fala foda, ele bebe refrigerante foda. É muito foda, simplesmente, tá ligado? E ele tem que ser extremamente foda, porque afinal de contas, ele está no caminho de enfrentar o Jill, que é um personagem que a gente já sabe que é extremamente foda. Ele é um personagem que já se provou pra gente, um personagem poderosíssimo e perigoso. Ou seja, o personagem que tem que se provar pro público é o Jotaro. E a obra faz o Jotaro se provar muito bem pra gente, porque ele resolve a maioria das coisas que acontecem durante a história. E quando você para pra ver pela primeira vez, talvez seja chato o Jotaro ser o cara que resolve 99% dos problemas. Mas quando você para pra pensar que você tem que comprar que esse cara vai vencer do Jill, que é o cara extremamente inteligente, forte e poderoso, você tem que ter a noção de que o Jotaro tem capacidade pra isso. E ainda assim, quando você chega no final da parte 3, você ainda tem uma certa dúvida se o Jotaro vai conseguir vencer o Jill no final ou não, porque o Jill é extremamente ridículo, e ele ainda tem o poder mais ridículo de todos, que é parar o tempo. E é mais aí o que a história faz, ela bota o Jotaro com o mesmo poder ridículo. Aí o Jotaro fica tão ridículo quanto, porque o Jotaro já é ridículo, porque ele é extremamente fodão, e ele fica 100% ridículo. Isso dá a volta e fica muito foda, como tudo em JoJo, porque tudo em JoJo é extremamente bizarro, e a história consegue fazer dar a volta e ficar muito foda. Isso tudo porque JoJo é uma história muito autoconsciente, ela sabe que ela tá fazendo coisas extremamente bizarras e sem noção, e ela usa disso pra te fazer gostar ainda mais dela e se divertir assistindo e achar as coisas que acontecem muito fodas, ou muito tristes, ou muito engraçadas, dependendo do contexto e da situação. Outra coisa que é interessante de pensar sobre o ponto de vista que o Jotaro é basicamente o desafiante ali, é na luta final, quando finalmente chega, que aquela cena icônica que a gente tem do Jill andando em direção ao Jotaro e vice-versa, a gente tá na visão do Jill, a gente tá a câmera, entre aspas câmera, né, porque não tem uma câmera de verdade no mangá, mas a câmera a gente tá vendo não pela perspectiva, porque a gente não tá vendo tipo a visão do Jill, a câmera está ao lado do Jill, indo em direção ao Jotaro, porque a gente tá basicamente acompanhando o campeão de boxe que tem o cinturão e tem o desafiante vindo pegar o cinturão dele, tá ligado? A gente tá acompanhando o cara foda que vai enfrentar o desafiante. O Jotaro é o desafiante, o Jotaro é quem tá na posição desfavorecida, de menor nessa comparação. E sobre o fato de que eu falei que rivalidades tem a questão do conflito de ideias em história shonen, aqui é muito simples, assim como na parte 1 era muito simples, que era bem contra mal, o Jonathan, que era basicamente Jesus Cristo 2, e o Jill, que é o demônio. Pra mim fica muito claro que na parte 3 é uma questão de altruísmo versus egoísmo. O Jill tá fazendo tudo que ele tá fazendo por si próprio, tudo que ele faz é movido por si próprio na parte 3. Na parte 1 também, mas é mais uma questão dele na parte 1 tá agindo com o mal, porque sim. Na parte 3, obviamente, ele também continua sendo só um arrombado, mas ele tem mais motivações por trás disso, que a gente até fica sabendo melhor na parte 6. Mas basicamente tudo gira em torno de algo que ele acha que é o certo, ele quer pra ele se importa com ele. Enquanto o Jotaro, por mais que seja um cara extremamente carrancudo e tal, tudo que ele faz na parte 3 é por conta de outras pessoas. Ele só embarca nessa aventura por conta da mãe dele, que tá com um stand lá que ela não consegue aguentar, ela vai morrer. E no fim, o que acaba deixando o Jotaro mais puto e fazendo ele vencer do Jill, como ele mesmo fala, que ele só venceu porque o Jill deixou ele puto. Não é porque o Jill chama ele de bosta, ou porque o Jill xingou ele, ou porque o Jill achou que era melhor que ele. É porque o Jill matou os amigos dele, matou o vô dele, ameaçou a mãe dele. E isso
é o que deixou o Jotaro mais puto de tudo. A gente vê isso principalmente naquela cena em que o Joseph morre e ele fica 100% mil pistola. O Joseph fala pra ele fugir, ele fala, não vou fugir porque eu estou 100% pistola, vou matar esse arrombado agora. Ele vai lá e mata o arrombado agora, o que é muito legal e torna o personagem do Jotaro algo muito interessante, porque ele não é só o clássico cara foda, frio e calculista. Ele é isso, mas ele também é alguém que tem compaixão, tem empatia, tem altruísmo dentro dele, assim como todos os Joestars. Ele tem um lado muito positivo, um lado bom. Ele é alguém que é bom, por mais que tenha defeitos. E isso torna o personagem dele muito interessante pra mim. E torna também essa rivalidade dele e do Jill algo muito interessante. E isso mostra como o Jojo é muito bom, muito bem escrito. Por mais que algumas pessoas digam o contrário, eu acho loucura. Eu acho o Jojo uma das melhores obras de todos os tempos, porque ela não se leva a sério na maioria do tempo. Isso não quer dizer que ela não tenha méritos, não tenha esmero e não tenha um bom trabalho de escrita, que ela tem tudo isso. Por mais que ela, no geral, seja loucuragem acontecendo a cada 5 segundos, é loucuragem bem escrita. E loucuragem bem escrita tem os meus aplausos. Jotaro é um personagem muito interessante. Eu ia fazer um vídeo sobre ele, mas o Inferno de Dante, que é um canal muito bom, inclusive, fez um vídeo sobre o Jotaro que eu achei muito foda. E basicamente resumiu a maioria das coisas que eu ia falar. Então eu resolvi fazer um vídeo mais focado na rivalidade dele com o Jill, que é um ponto extremamente positivo da história pra mim. E enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo de cultura pop toda semana. Comenta aí o que você acha do Jotaro e do Jill, se você acha personagens bons. E não esquece de compartilhar o vídeo para algum amigo seu. Desejar meu muito obrigado. E eu acho que é isso. Falou! Jotário e idiota.